O meu milagre se chama Júlia. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o testemunho, o relato de um milagre que eu vivi na minha vida, que é a minha filha Júlia. Para quem não sabe, eu sou mãe de gêmeos, o Iago e a Júlia, que vão completar 9 anos nesse ano. Tudo começou no dia 23 de outubro de 2013. Eu estava com 28 semanas de gestação, apenas 6 meses. Eu cheguei no hospital com muitas dores. Eu já estava com 10 centímetros de dilatação, não tinha mais o que fazer, então realmente o parto iria acontecer. Primeiro nasceu o Iago, e assim que ele nasceu a gente ouviu o chorinho dele. Ele foi levado, para UTI, por ser prematuro extremo, não conseguia respirar sozinho. Começou a batalha assim que ele nasceu para retirar a Júlia. Como a posição que ela estava era transversa, os médicos tiveram bastante dificuldade em tirar ela, e ali ela nasceu parada cardíaca, e ela foi levada para uma salinha ao lado de onde nós estávamos, e ali eles fizeram massagem cardíaca, todos os procedimentos, e reanimaram ela. Ela também foi levada à UTI, e ali começou o nosso processo. Quem é mãe, quem é pai de UTI sabe do que eu tô falando, o quanto é difícil esse processo de UTI. Assim que ela chegou lá e que o meu marido pôde entrar, para ver ela, os médicos já vieram e já disseram para ele que o caso da Júlia era irreversível, eles não tinham muito o que fazer, eles estavam o tempo todo reanimando ela, o tempo todo administrando o máximo de medicação para manter ela viva, e eles deram cerca de 12 horas de vida para minha filha no primeiro momento. Esse foi o primeiro baque assim que nós tivemos, Olha, sua filha só tem 12 horas de vida. Tudo que está ao alcance da medicina está sendo feito, mas ela não responde. O oxigênio que é para ser mantido acima de 90 está sempre baixo e ela está sempre parando. Eles ficavam quase que o tempo inteiro fazendo massagem cardíaca, e para um bebê prematuro de apenas cerca de 1 quilo, ficar nesse processo é muito complicado. Não tem tanta força, de um bebê maior. Então essas primeiras horas foram bem desesperadoras, Apesar de a gente ter muita fé, muita certeza de que Deus estava ali com a gente, estava cuidando de tudo, nós ligamos para os nossos pastores, nós pedimos oração de quem pudesse nos ajudar. A gente acreditava que Deus estava ali, estava cuidando de tudo, apesar de todo aquele cenário, E depois eu soube, como uma das enfermeiras me relatou, que no dia do nascimento dela, quando ela foi embora, ela foi até a incubadora da Júlia e ela se despediu na certeza absoluta de que no dia seguinte, quando ela chegasse ali, a Júlia não estaria mais ali. Passaram-se as primeiras 12 horas, os médicos continuavam dizendo, olha, as primeiras 24 horas são cruciais para a gente ver como vai ser, mas a gente não dá esperança de ela sobreviver. Passaram-se as primeiras 12 horas, passaram as primeiras 24 horas, por um milagre já, visto como um milagre, a Júlia começou a responder. Ela começou a manter oxigênio, e ali os médicos já, assim, ficaram desacreditados. As enfermeiras também já viram que ali já aconteceu um grande milagre, porque a situação dela quando nasceu era muito crítica, Passaram-se 20 dias após o nascimento deles, e um dia eu tava na UTI e eu notei em cima da incubadora uma movimentação diferente dos médicos ali, e veio uma grande bomba, assim, algo que eu não esperava. Devido a toda essa manobra do início das primeiras horas de vida dela, os médicos detectaram uma hemorragia intercraniana da mais grave, e eles disseram, olha, a cabecinha dela não está absorvendo essa hemorragia, e ela já foi diagnosticada por um neurologista com hidrocefalia. E a médica que veio me contar a respeito dessa hemorragia, da hidrocefalia, ela foi bem clara comigo e ela falou assim, olha mãe, a Júlia provavelmente ela vai ser uma criança especial, provavelmente ela não vai caminhar, ela não vai falar, ela não vai entender. Geralmente as crianças com hidrocefalia em sentar sozinha não se sentam, porque ainda mais no caso dela, que ela teve uma hemorragia bem grave, a Júlia realmente vai se tornar uma criança especial.
Naquele momento que a médica me falou essas palavras, eu senti o chão saindo debaixo dos meus pés, assim, literalmente. Eu lembro que tudo desabou, que tudo parece que desencaminhou de vez. Eu pensava só nela, né, no sofrimento dela. Eu não pensava no trabalho que eu ia ter, eu só pensava nela. E eu liguei pro meu marido desesperada e ele tentou me acalmar. Eu sei que quando a gente tá vivendo um processo de doença ou um processo de que você olha ao redor e todas as circunstâncias são contrárias e tudo diz que não, sabe? Todos os médicos que vinham, eles falavam, olha, o caso dela realmente é grave, olha, o caso dela realmente não tem jeito. E todas as circunstâncias contrárias, é tão difícil a gente confiar em Deus, é tão difícil acreditar que Deus está ali presente e que Ele está agindo e que nada foge do controle dEle. É tão difícil a gente viver assim o processo até chegar ao milagre, é isso que eu quero falar. É difícil a gente manter a fé quando tudo ao redor está desmoronando. E mesmo assim eu conversava muito, eu orava muito, eu pedia muito a Deus. A nossa igreja ajudava muito em oração, em clamor. A oração, ela tem poder, o clamor, ele tem poder diante de Deus. E Deus pode todas as coisas. Nós continuávamos orando, apesar do diagnóstico, né? Nós continuávamos buscando muito e tendo fé em Deus. Os dias se passaram, ela fez uma primeira cirurgia colocando um catéter, porque o médico falou que seria melhor pelo peso que ela tinha, né? Era muito pequena, não tinha como colocar uma DVP. A DVP é a cirurgia que eles colocam, uma válvula, né? Eles colocam um aparelhinho na cabeça que drena esse excesso de líquido. É um tratamento, né? A hidrocefalia não tem cura, esse é o tratamento. E foi feita essa cirurgia, colocado esse dreno. Só que esse dreno não funcionou da maneira que era para funcionar e a cabecinha dela continuou crescendo. E o médico me falou assim, olha mãe, a gente vai colocar a DVP, a gente vai fazer o processo de colocação da válvula definitiva nela, mas você vai assinar um termo de responsabilidade porque é muito provável que vai infeccionar essa válvula por ela estar internada. O ideal seria ela sair do hospital, ganhar alta e depois retornar para colocar essa válvula, porque por conta das bactérias do hospital, né, hospitalares. Mas como a cabecinha dela estava crescendo demais, a gente optou por fazer mesmo ela estando internada ali, né. O médico me falou que seria assim, que provavelmente ia infeccionar, eles retirariam a válvula no centro cirúrgico, tratariam com vários dias de antibiótico e depois retornaria para colocar a válvula até haver uma aceitação, até não ter mais nenhum tipo de infecção. E ele meio que me falou como seria esse processo, né? Eu lembro que no dia da cirurgia eu abracei a minha filha e eu falei assim, Deus, eu tava vendo com os meus olhos o tanto que ela tava sofrendo. Ela já não dormia uns 3 dias antes dessa cirurgia de colocação da DVP. E eu abracei ela. E eu falei, Deus, tá aqui a minha filha. E se for pra acontecer tudo que o médico tá falando, se for pra ela ficar sofrendo dessa maneira, o Senhor pode levar ela. Eu quero que ela descanse, porque eu não quero mais ver ela sofrer. Ela é tão pequena, com tão pouco tempo de vida e já passou por tanta coisa. E essa foi uma oração, acho que a oração mais dolorosa que eu já fiz diante de Deus, que foi entregar a minha filha para Deus. Mas, se o Senhor quiser deixar ela aqui, se o Senhor permitir que ela fique, Senhor, faça com que ela fique bem, faz o teu milagre na vida dela, sabe? O Senhor tem o poder de todas as coisas, e assim foi minha oração a Ele. Ela subiu para o centro cirúrgico, foram horas de bastante angústia. Após umas 4 horas de cirurgia, ela desceu. Quando ela desceu e foi instalada ali na UTI, eu estava perto, a incubadora dela ficou perto da salinha dos médicos quando ela desceu do centro cirúrgico. E eu ouvi os médicos conversando. Olha, eu não sei como essa menina sobreviveu, a quantidade de sangue que ela perdeu no centro cirúrgico e não desestabilizou o oxigênio dela e ela permaneceu bem apesar do volume de sangue que ela perdeu durante a cirurgia. E os médicos estavam ali conversando e eu ouvindo, e ali eu já comecei a enxergar o milagre de Deus na vida da Júlia. Eu vi que era Deus que estava com ela lá, sabe?
E os dias foram se passando, a Júlia ganhou alta da UTI, nós viemos pra casa, né, depois de 3 meses de UTI. E ali eu comecei a ver, com o passar dos dias, a Júlia ficando cada dia melhor. Ela começou a firmar a cabecinha no tempo que era pra ser, ela começou a ficar sentada no tempo que era pra ser. Ela começou a falar as primeiras palavrinhas e era muito claro que ela tava se encaminhando pra uma criança normal, comparando com o irmãozinho dela, né, o Iago. E eu olhava, eu sempre comparava, usava ele como comparativo, e eu sempre via que ela tava assim, sempre surpreendendo. E os médicos, eu levava ela na UTI para as médicas verem, né, que cuidaram dela lá, as enfermeiras. E as médicas olhavam e diziam assim, uau, como que pode essa criança ter evoluído desse jeito? Como que pode? As pessoas que viram ela no estado, né, que ela estava na UTI, tudo que ela passou, os médicos não explicam na verdade, né, ela faz acompanhamento com um neuropediatra, e quando eu levei ela na primeira consulta, eu lembro que ele falou assim, mas ela anda? Sim, ela anda, doutor, mas ela fala? Sim, ela fala, e ela canta, e ela corre, e ela é muito inteligente. E eu sei que tudo isso que aconteceu na vida da Júlia, desde o comecinho até hoje, assim, eu olho pra ela e eu vejo Deus. Eu vejo que Deus ainda faz milagre, eu vejo que nada foge do controle das mãos dele, sabe? Hoje a minha filha vai completar, nesse ano ela vai completar 9 anos de idade, ela e o Iago, né? Eu vejo Deus em cada detalhe da história dela. Eu tentei contar aqui resumidamente o testemunho de vida dela para vocês. Eu espero muito que ele acrescente a sua fé, que se você estiver passando por uma situação difícil, seja de doença ou seja por circunstâncias difíceis da vida, acredita que Deus pode todas as coisas. Não existe nada impossível para ele, por mais ruim que esteja o cenário, sabe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e venham me acompanhar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!